Como entender a tragédia do avião, né, que caiu recentemente e ceifou a vida de 61 pessoas? Muitas vezes as pessoas, diante de uma situação dessa, não conseguem compreender, até porque as pessoas têm Deus como um Deus que é onipresente, um Deus bom e um Deus que não permite o mal. Em uma situação como essa, é muito propícia para que os ateus possam entrar aí nessa situação e querer justificar a tese deles, né, para dizer que Deus não existe. Né? Se Deus existisse, por que Deus permite o mal? E eu vi, né, essa situação em várias postagens, né, que as pessoas fizeram e disseram que, por exemplo, teve a situação em que alguns passageiros não chegaram a tempo, não conseguiram entrar naquele voo e por isso eles foram poupados dessa tragédia. E muitos ateus, pegando essa situação, disseram, mas que Deus é esse, né, que permite alguns pouparem a vida e outros ceifarem a vida. Diante de uma situação dessa, difícil, né, da gente entender, eu vim aqui colocar luz a essas questões e aproveito também que vocês possam deixar nos comentários qual é a opinião de vocês. Eu quero aqui me basear através da palavra de Deus e através de alguns acontecimentos, né, na história. Eu quero lembrar aqui a passagem que está em Lucas capítulo 13, versículo 4, que fala ali de alguns homens que estavam até também diante de uma situação de 18 pessoas que morreram em uma torre que caiu. As pessoas ali estavam questionando por que razão aquelas pessoas elas foram vítimas, né? E o pensamento daquelas pessoas era igual a muitos pensamentos de pessoas de hoje. Ou seja, foi castigo. Então Deus castigou aquele grupo de pessoas, né, e poupou a vida de outras pessoas. Jesus, escutando ali aquelas falácias, ele disse assim: se vocês não se converter, se vocês não voltar para Deus, vai acontecer coisas semelhantes também a vocês. Esses homens, eles não eram maiores pecadores do que o resto da população. Então a gente percebe aí nesse trecho da palavra que Jesus estava explicando que ali não era uma situação em que aquelas pessoas eram mais culpadas do que outras, né? Como muitas vezes as pessoas acreditam, né? Trazendo para a nossa realidade, diante dessa catástrofe desse avião, algumas pessoas podem, né, acreditar de que aquelas pessoas estavam predestinadas a morrer naquela situação e que outras pessoas não estavam. E numa situação também como essa, os ateus, né, aproveitam também para se justificar, dizer assim, mas se Deus é bom, se Deus é onipotente, se Deus é onipresente, por que Deus permitiu que esse avião caísse? Ele não poderia fazer algo, né, para poupar a vida daquelas pessoas? E como é que a gente pode explicar isso, né? Também no Evangelho, Jesus ele fala ali da situação em que se o dono de casa soubesse a que hora viria o ladrão, o dono ele se preparava e não deixaria que o ladrão invadisse a sua casa. Jesus estava falando ali da morte, né, que muitas vezes ela vem repentina e que se a gente soubesse, né, a gente se preparava para esse momento. Então, a gente vê a morte assim tão longe que ela foge da nossa visão e a gente esquece da morte. E a morte ela é tão certa na nossa vida, mas muitas vezes a gente trata como incerta. A gente não sabe a hora nem o momento, né, que vai acontecer e muitas vezes a gente despreza. E é por isso que os santos eles tiveram nessa visão de que nós temos que se preparar, né, para a morte todos os dias.
para que quando ela vier, a gente possa estar preparado. É isso que Jesus quis nos ensinar. E essa hora, ela pode vir a qualquer momento, né? Ela pode vir quando a gente está em casa, quando a gente está deitado, quando a gente está andando. Ela pode vir a qualquer momento. E também ela pode vir em uma situação dessa que aconteceu ali com o avião. Mas e por que, né, Deus permite que isso aconteça? Na verdade, Deus, ele nos deixou o livre arbítrio, né? Se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai entender isso desde lá do Gênesis, né? Desde lá de Adão e Eva, Deus já deixou o livre arbítrio, né? Então Deus colocou lá Adão e Eva no jardim e disse: olha, se vocês comerem da fruta que está ali, vocês vão perecer. Só que Deus não proibiu, né? Deus apenas alertou. Mas eles, alistigados, né, pelo inimigo, pelo enganador, eles ouviram a voz da serpente e comeram aquele fruto e certamente morreram. Mas Deus não ali proibiu, né, deles fazerem aquilo. Então, isso também se repete em todas as ocasiões da nossa vida, em toda a história, né, do mundo, onde a liberdade que Deus nos deu, ele não toca nessa liberdade. Então, por exemplo, se é construído um edifício, um prédio, né, com materiais ali de pouca qualidade, certamente aquele edifício ele vai estar propício a cair. Então, se aquele edifício cai e ceifa ali a vida de centenas de pessoas, a culpa é de Deus? Não. A culpa é daquelas pessoas que por imprudência, não construíram aquele edifício com materiais bons, né, ou não teve ali, não passou por revisões periodicamente. Assim também acontece com os meios de transporte. Se por algum motivo aquele transporte está carente de segurança, isso pode acontecer uma fatalidade, né? E as pessoas vão culpar a Deus. Isso é falta de segurança devida a quem? Aos homens, né? Que não, por algum motivo, não fez, né, aquele transporte com total segurança. Isso acontece em qualquer situação. Então, pegando, né, essas situações, a gente consegue compreender melhor, né, de que as fatalidades que acontecem não é da parte de Deus, é falha nossa. E Deus, ele não toca naquilo que ele já nos concedeu, que é a nossa liberdade. Então, pode ser um avião, pode ser um prédio, pode ser qualquer coisa construída a partir da inteligência humana. Ali vai ter as consequências boas, mas também vai ter as consequências ruins, né? Então, o que é que acontece? O que é que Jesus pede? É que nós estejamos preparados para que, se essas coisas acontecerem repentinamente, a gente possa alcançar o reino do céu. É diferente para aquela pessoa que está na mesma situação, que acontece alguma coisa dessa repentina, ela pode não estar preparada, né? Isso é o que nós devemos se preocupar. Em que estado nós estamos para que quando acontecer uma coisa dessa, a gente possa ter um encontro com Jesus. É preciso a gente meditar e nos preparar antes que isso, né, aconteça, né? E relembrar o que Jesus falou. Se a gente soubesse a hora que viria um ladrão, a gente estaria ali preparado para que ele não arrombasse a nossa residência, né? Isso se refere à nossa partida. Nós temos que estar preparados, porque nós podemos ir a qualquer momento, em qualquer situação, né, na nossa vida. Portanto, nós devemos estar preparados. Se você chegou até aqui, eu gostaria que você nos seguisse, né, compartilhasse esse vídeo e Deus abençoe.